Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver aqui a questão 92 do simulado de Química do SAIS, que fala o seguinte: o sulfeto de ferro 2 é um sólido amarelo opaco de fórmula molecular FeS. Ele pode ser utilizado como suplemento para tratar doenças relacionadas à deficiência de ferro no organismo, como a anemia ferropriva. Uma maneira de obter o sulfeto de ferro 2 com reagentes comuns é aquecer uma mistura de limalha de ferro e enxofre, para ocorrer uma reação química com formação do composto desejado. O quadro a seguir mostra as massas dos compostos envolvidos em dois experimentos realizados com os reagentes mencionados anteriormente para a obtenção do sulfeto de ferro 2. Então aqui ele colocou, tá vendo pessoal? Tem a primeira linha representando o primeiro experimento e a segunda linha representando o segundo experimento. Aí vamos ver aqui no comando da questão que é que ele quer que a gente determine. A massa de sulfeto de ferro 2 no segundo experimento é igual a quanto? Então eu preciso saber qual é a massa de sulfeto de ferro 2. Sulfeto de ferro 2 é o FeS, então é isso que me importa, é isso que me interessa. Deu para entender? Então eu vou ter que descobrir literalmente qual é o valor de Y. Tranquilo? Então, pessoal, olha só. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar esses dois experimentos. No primeiro, ele disse assim, que 30 gramas de ferro reagiram com 16 gramas de enxofre. Isso aqui resultou uma massa de FeS, ou seja, de sulfeto de ferro, de 44 gramas. Mas analisa aqui comigo os excessos. O que significa excesso? É o que não foi reagido. É o que vai sobrar depois que você colocou. Porque, lembra, gente, existem proporções nas reações químicas. A gente lembra muito bem disso. Perfeito? Então, essas proporções, o que elas vão me garantir? Que se eu tenho uma determinada quantidade de um reagente, uma determinada quantidade de outro reagente, vai haver um limite entre essas duas quantidades. Então, se eu colocar, por exemplo, muito do composto A, vamos supor, eu coloco muito do composto A, e coloco pouco do composto B. Então, significa que esse composto B aqui, ele vai ter um limite para reagir com esse A. Então, como esse A aqui está muito, possa ser que ele sobre. Ou seja, você tem a produção aqui que seja, sei lá, um composto C, mas esse cara aqui A sobrando significa que ele vai ficar em excesso. Ele ficando em excesso, ele não vai ser reagido, tranquilo? Ele vai sobrar literalmente, ele vai ficar muitas vezes precipitado. Então, foi o que aconteceu? Houve um excesso de ferro, ou seja, dessas 30 gramas, 2 gramas sobraram. Então, significa que dessas 30 gramas, apenas 28 gramas é que reagiram com as 16 gramas de enxofre. Deu para entender isso? Então, eu posso ter a seguinte relação, preste atenção, ó, das 28 gramas de ferro, elas reagiram com 16 gramas de enxofre, que produziram um total de 44 gramas de sulfeto de ferro, ou seja, FeS. Aí repara, como ele quer saber a massa de sulfeto de ferro 2, eu vou deixar o sulfeto de ferro 2. E percebam, no experimento de baixo, o que ele me deu foi o ferro. Ele não me deu a massa de enxofre, então o enxofre eu já posso retirar aqui. Tá vendo? Porque olha só, embaixo podem perceber que foi no segundo experimento, o que me sobrou foi excesso de enxofre. Então significa que o enxofre no segundo foi colocado em excesso. Então eu nem preciso levar em consideração ele. Tranquilo? E na de baixo, olha só, quanto de ferro que foi usado. A gente pode dizer assim, ó, fazer a seguinte relação. 28 gramas de ferro produziram 44 gramas de sulfeto de ferro. Então, as 42 gramas de ferro que nós temos ali embaixo vão produzir quantas gramas de sulfeto de ferro? X. Faço o meio pelos extremos, cara. Aí fica assim, ó, 28x igual a 42 vezes 44. X só pode ser 42 vezes 44 dividido por 28. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou simplificar por 4 em cima, por 4 embaixo. E aí, para fazer essa simplificação, eu vou usar primeiro 44. Em cima fica 11, porque 44 por 4 dá 11. Embaixo fica 7, porque 28 por 4 dá 7. Aí dá ainda para eu simplificar 42 por 7, né? Porque 42 dividido para 7 dá 6 e 7 por 7 dá 1. Então vai me sobrar apenas 6 vezes 11. Isso aqui vai dar exatamente 66 gramas. Então significa que foram produzidos aqui 66 gramas. Então nosso gabarito é letra A de amor. Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Espero ter ajudado. Se eu ajudei, por favor, considere se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar com seus colegas. Lembrando que eu resolvi todas as questões dessa parte aqui de Química, perfeito? E a de Física também. Então, caso você queira, é só acessar aqui o canal e ver na aba de playlists. Então é isso, um forte abraço, até a próxima, bons estudos.